Ao longo dos anos, Crash vem recebendo mais e mais jogos, só que também vem tendo alguns problemas hoje em dia, tendo o recente cancelamento do Crash 5. Hoje falarei dos vários jogos cancelados que a franquia Crash Bandicoot teve em suas gerações, do passado até o presente momento. Então se prepare, pega uma pipoca, um lanche e venha descobrir os jogos cancelados da franquia Crash Bandicoot, ou do nosso querido... Essa foi uma ideia feita pelo David Stiller de um conceito para um jogo sobre os netos do Crash. Sim, era para ser uma sequência do Crash 1. As artes mostram algumas coisas interessantes, como escavar, socar e deslizar. Tudo isso foi mais tarde introduzido para o Crash 2, lançado em 1997, enquanto o do soco veio mais pra frente na franquia, usado com frequência no Titans e Mind Over. Com a virada do novo milênio, a Universal Interactive Studios, produtora de Crash Bandicoot na época, queria que a franquia fizesse a transição do PlayStation para os consoles da sexta geração. A Universal estava considerando Mark Cerny como designer do novo jogo, já que ele desempenhou um papel fundamental em todos os jogos do Crash até aquele momento. E também era seu ex-presidente. O jogo seria distribuído pela Sony como exclusivo do PlayStation 2. Mark Cerny revelou que o jogo apresentaria ambientes abertos e de movimentação livre, em oposição à estrutura linear pela qual Crash era conhecido da época. Traverse Tales foi escolhida como estúdio no desenvolvimento do jogo, mas a Universal estava preocupada em entregar a franquia a um novo estúdio depois que o contrato da Naughty Dog expirasse. Isso deixou a Universal particularmente cautelosa com quaisquer mudanças drásticas feitas na gameplay, o que levou a apostar em uma abordagem mais segura e semelhante aos jogos anteriores. Embora, ao contrário, a visão de Mark Cerny, sua posição como designer do jogo não estava firmemente estabelecida na época, e como ele já havia renunciado ao cargo de presidente, ele realmente não tinha a palavra final sobre o assunto. Como tal, só em 2004 é que Crash finalmente teria um jogo de mundo aberto, depois que Traverse Tales criou sua filial de curta duração em Oxford para criar Crash to Insanity. Contra todas as probabilidades, o jogo foi lançado com sucesso em 2001 como The Art of Cortex. Embora não antes de muitos conceitos e ideias terem sido lançados, o jogo foi inicialmente chamado de Crash Bandicoot Worlds. Muitas das ideias nunca tenham sido postas em prática. Algumas foram adaptadas para The Art of Cortex, mais notavelmente a premissa em que Crash teve que lutar contra os 4 elementos clássicos, embora de uma forma drasticamente diferente, e as novas personagens que teriam como Coco, nome horrível, Chama a Volta de Coco, e Rel, filha do Cortex. Mais tarde, Coco deu inspiração ao personagem Crunch, e a Rel deu a origem da Nina. Ao jogar pelo nome, logotipo e proeminência dos alienígenas na arte conceitual, parece que essa aventura também envolveria viagens interplanetárias. Após o lançamento de The Art of Cortex, Traverse Tales começou a trabalhar em um novo jogo de corrida que serviu como sequência de Crash Team Racing. No meio do desenvolvimento, a Universal Interactive entregou o jogo para Vicarious Visions, que eventualmente se tornou o Crash Team Kart que conhecemos hoje. A visão original de Traverse Tales permanece envolta em mistério. Existem várias artes conceituais e uma bem interessante, termos a estreia de Nina Cortex na série. Quando ocorreu a mudança entre os estúdios, Traverse Tales manteve o design para que pudessem apresentá-la em Crash to Insanity. Ironicamente, Vicarious Visions acabou sendo responsável por sua estreia de qualquer maneira, já que antes do lançamento de Twin Insanity, ela foi colocada em seu novo jogo, Crash Bandicoot Purple, também conhecido como Crash Fusion, sem conhecimento de Traverse Tales. Outra coisa a se notar sobre o conceito mostrado é que o design do kart é bem diferente daqueles usados na versão final do jogo. Crash Bandicoot foi um jogo que nunca foi muito desenvolvido. Lançado pela Magenta Software em 2004, a ideia do jogo era apresentar o gêmeo malvado de Crash, chamado Crunch, não se confundir com Crunch, com o Cortex sendo mantido como vilão. O objetivo do game era apresentar ambientes de ficção científica malucos e de mundo aberto. O Crunch teria sido capaz de usar uma variedade de veículos, e pelo menos um ambiente de teste foi criado antes do projeto ser recusado pela editora. Crash vs Spyro Racing, desenvolvido pela Argonaut, só foi encontrado em 2021 em um dos kits de imprensa do Xbox, disponíveis no site do Hidden Palace. Tudo começa quando o usuário Tink, do servidor The Hidden Palace, em 19 de abril de 2021, publicou essa mensagem. Por acaso, você se lembra de um projeto da Argonaut, chamado Crash vs Spyro Racing? Um kit de debug do Xbox, que já foi usado pela Argonaut,
foi baixado há algum tempo, e houve um crash dump para esse jogo. Embora, infelizmente, o kit tenha sido reutilizado, a maioria dos dados relativos a ele foram perdidos. Posteriormente, ele publicou um dos ativos restantes, ou seja, a tela de título. Anos se passaram e foi o youtuber Modern Vintage Gamer explorou esse kit e viu algo bem interessante, um protótipo jogável e essa demo que era pro game. Muito antes do lançamento final do The Art of Cortex, foram criados muitos conceitos e ideias interessantes e ambiciosas para um game que seria lançado e que se chamaria de Crash Bandicoot Evolution. Evolution utilizaria uma história em grande escala com jogabilidade combinando elementos de plataforma e RPG. No jogo, a ilha de Crash teria sido roubada da Terra pelos Evil Twins e usada como peça de quebra-cabeça em um planeta gigante feito de pedaços de outros planetas alienígenas e envolvendo linhas do tempo até. Contaríamos com um personagem chamado Fuffy, que era um animal que poderia se transformar em diversas formas e teria um tom mais, digamos assim, sério. Acabou sendo cancelado porque sua premissa era muito semelhante a Ratchet & Clank. Apenas alguns aspectos foram mantidos para Twinsanity, Evil Twin sendo os vilões e Crash se unindo a Cortex para derrotá-los. A ideia de um tom mais sério também foi abandonada em favor da comédia. Esse talvez seja um dos jogos cancelados que eu mais queria que fosse lançado. Eu sei que o Twinsanity é uma maravilha, mas imagina uma linha do tempo alternativa onde esse jogo lançou. O projeto começado em 2001 e depois do Crash Twinsanity, que é essa que eu vou falar, Traverse Tales Oxford Studio passou a desenvolver outro jogo do Crash, um título de corrida que, apesar do gênero, teria marcado a continuação de Twinsanity de uma forma mais direta do que diz respeito ao enredo. Paul Gardner, também conhecido como Fake Nina, que teve um grande papel no desenvolvimento de Crash Twinsanity, tinha um enredo para o jogo. Tudo se passaria na cabeça de Crash, com o resto da equipe dele viajando dentro do cérebro de Crash, com as pistas todas baseadas nos sonhos e memórias de Crash. Teria trazido carros personalizados para cada personagem, junto com o interessante truque deles se fundirem com outros carros. Esses conceitos foram finalmente finalizados pela Article Entertainment, sob o nome de Crash Tag Team Racing. A editora Vivendi Games decidiu entregar o desenvolvimento à Article Entertainment, por razões atualmente desconhecidas, resultando em algo substancialmente diferente do plano original da Traverse Tales. Teria até o Evil Crash, mané. Sequência cancelada do Twinsanity, como o próprio nome já diz. Kate Webb, um dos principais artistas do Twinsanity, revelou que a história giraria em torno que Cortex chegaria na casa de Crash e lhe daria uma TV e um controle remoto disfarçados de presente. Quando Crash ligasse, ele teria sido sugado pela TV. O jogo consistiria então em níveis inspirados em gêneros e estilos de programas de TV. Alguns dos conceitos do jogo incluíam um show de Velho Oeste, um desenho animado em preto e branco, um nível inspirado em uma drama de médico, onde os inimigos atacariam Crash com grandes agulhas, e um nível inspirado em um programa de culinária, apresentando o retorno de Rusty Wallace. Resumo, só seria um Gex Enter the Gecko na skin do Crash. Só isso. Cortex Chaos, ou The All New Cortex Show, foi o nome de um projeto iniciado pela Traverse Tales Oxford Studio após o lançamento de Crash Twinsanity. Dirigido por um dos principais artistas do Twinsanity, Kate Webb, seria estrelado pelo Dr. Apesar de entrar em pré-produção, o projeto nunca decolou, mas Kate gentilmente revelou alguns de seus conceitos para Crash Mania em 2006. A primeira proposta baseava-se na ideia de que Cortex tinha uma série de pequenos clones humanoides ou robóticos. Ele seria capaz de controlá-los para realizar várias tarefas pequenas, como pegar e lançar bombas, coletar itens ou alinhar-se para criar uma ponte, um pouco como Pikmin em alguns aspectos. Já a segunda seguia uma ideia de estilo Mega Man. Cortex foi expulso da Liga de Cientistas Malvados por causa de sua confraternização com Crash Bandicoot durante o Twinsanity. A nova equipe de cientistas malvados, agora liderada por N-Trope, estava tentando se vingar de Cortex por um motivo ou outro, e então cada uma das fases era baseada em torno deles: N-Trance, N-Trope, N-Blue, Engine e Oxide, etc. E claro, introduzindo novos vilões, Dr. N-Tombed, uma enorme múmia egípcia como faraó, Dr. N-Entertained, um palhaço estrangulador como um cientista, e Dr. N-Tangri, um cientista que tinha
plantas crescendo dele. Havia mais também desses vilões, mas não se sabe quais eram. A terceira ideia, de alguma forma, envolve mais a Nina e usaria as atualizações de armas. O design final provavelmente teria incorporado todas as ideias para criar um jogo com status lendários, mas infelizmente a Universal queria mantê-lo em segundo plano para uma data posterior, só que isso nunca aconteceu. Infelizmente. E mais uma vez falando de novo desse jogo, só que da versão cancelada de GameCube. Não tem muita informação do porquê essa versão foi cancelada. Muitos dizem que foi por conta que ela era muito bugada, que o console não suportava o jogo. Nunca saberemos qual foi o destino dessa versão que tinha aparecido em certos trailers e nunca foi lançada. Em 2005, Crash Team Racing foi inicialmente planejado para ser lançado no Nintendo DS, junto com as outras versões de console. Devido ao hardware inferior do DS, esta versão não seria um port direto como o do PSP, embora fosse para ser o mais semelhante possível às outras versões. O estúdio por trás desse esforço foi a Sensors Sweep. Um fato pouco conhecido é que essa foi na verdade a primeira versão a ser anunciada publicamente, quando o jogo ainda se chamava Crash Racing. Uma época em que ninguém tinha certeza de que o jogo seria lançado em qualquer outro sistema. Apesar de tudo, nenhuma captura de tela foi divulgada. Graças aos esforços de um fã de Crash, apelidado de Meatmap, finalmente podemos ver algumas imagens e informações relacionadas a esta versão em 2014. A Sensor Sweep recebeu inicialmente os modelos de personagens da Radical Entertainment e foi encarregada da tarefa de reduzir vários milhares de polígonos a apenas algumas centenas. Como isso roubava detalhes dos personagens e os fazia parecer quadradão, o artista responsável pelos modelos dos personagens optou por fazer seus próprios modelos e texturas do zero com base naqueles que lhe foram enviados, o que rendeu resultados muito melhores. As pistas de corrida e seus layouts também foram baseados nas versões de console. O game ficou em desenvolvimento por 9 a 10 meses antes de ser cancelado, faltando apenas 1 ou 2 meses para ser concluído. Apesar do bom progresso, Sensor Sweep foi informada pela editora que o jogo seria cancelado, já que Mario Kart DS estava programado para ser lançado na mesma época. A editora não estava confiante de que Crash Team Racing teria um bom desempenho contra uma franquia pré-estabelecida em seu território. Então eles decidiram interromper o desenvolvimento, só que aí, meu amigo, é um negócio pesado. Então tenha sido a razão oficial dada pela editora. Também houve rumores no escritório da Sensor Sweep de que a editora tinha alguns problemas com sua gestão. Ela não era exatamente o estúdio mais bem administrado, então isso contribuiu muito para o cancelamento do jogo. Não vou me estender muito, mas dá pra vocês acharem o que rolou nesse estúdio, que só foi desgraça. A Konami Studio estava desenvolvendo um jogo com uma abordagem diferente de Crash Bandicoot. Dizia-se que a demo estava em desenvolvimento, com a equipe concebendo personagens como Crash, Coco, Nina Cortex, Crunch, Aquaco, Dr. Cortex e etc. A certa altura, Spyro iria aparecer no jogo para ajudar Crash em forma de dragão adulto. Dizia-se que o jogo giraria fortemente em torno de um tema e período medieval. Michael e Christopher, os dois produtores da Vivendi Universal, que estavam escalados para trabalhar no título de Crash, foram atraídos para outra coisa, algo que eventualmente se tornaria The Legend of Spyro: A New Beginning. O trabalho da Konami Studios na demo do Crash Bandicoot foi um grande teste para o novo título de Spyro, e a Vivendi gostou de que eles fizeram. Um acordo foi fechado para fazer a equipe para o projeto Spyro e começar a trabalhar no Spyro 6. Em meados de 2006, um pequeno artigo detalhando os drivers de crescimento da Sierra Online foi publicado no Kotaku. Ele listou vários jogos online para PC que deveriam ser lançados pela Sierra. A maioria deles foi cancelado, incluindo um relacionado ao marsupial, e também sua primeira incursão no mundo dos jogos online. O game seria lançado em 2007, mas uma cópia de seu logotipo é a única coisa que apareceu além de alguns pequenos detalhes. Foi simplesmente cancelado, provavelmente seria exclusivo da China. Sierra Online estava se concentrando lá na época devido à popularidade dos jogos online casuais no país. E seria um título de meia sessão. Parece implicar que o Crash Online exigiria que os jogadores passassem uma taxa por cada sessão de jogo. Quando a que tipo de jogo Crash Online teria sido, ele mais pra frente se tornou Crash Village, que teve uma proposta igual desse jogo cancelado. Em 2008, a Toys for Bob, com o apoio da Underground Development, tentou lançar um novo jogo de Crash, mas sem sorte. Nesse projeto cancelado, tal não voltaria com Crash, depois de ter largado o Prince Stripe.
enquanto Nina foi reimaginado como uma adolescente emo gótica. No final, a Activision não se interessou, eles fecharam a Underground Development e deram a propriedade intelectual do Spyro a Toys for Bob para desenvolver Skylanders, Spyro's Adventures. Apenas algumas concept arts desse jogo cancelado do Crash foram encontradas por fãs da série e preservados online. Maluco, esse Cortex é feio. Após o lançamento de Mighty Over Mutant, a Radical Entertainment começou a trabalhar em seu próximo jogo. O ano de 2009 passou sem uma menção à próxima grande aventura de Crash, mas o estúdio estava secretamente inventando uma reinicialização, conhecida como Crash Landed, que estava previsto para ser lançado em 2010. Esse título foi cancelado antes de ser revelado oficialmente, mas felizmente, alguns conceitos, imagens e vídeos surgiram desde então, dando-nos uma impressão considerável de como ele deveria ser. A Radical Entertainment passou muito tempo apresentando novas ideias e decidindo que daria a Crash seu antigo brilho novamente. Eles rapidamente decidiram reiniciar o universo e a história do Crash, apresentando impressionantes gráficos de desenho animado e um novo estilo visual. O próprio Crash foi planejado para mostrar muito mais emoções do que o sorriso congelado, que ganhou alguns anos antes. Algumas características exageradas, como sobrancelhas espessas e expressões faciais malucas, lembravam os velhos tempos. Ao contrário de Crash of the Titans e Mighty Over Mutant, o desenvolvimento começou no Xbox 360 e PS3, e o jogo seria portado para o Wii. Posteriormente, este processo de conversão estava supostamente sendo tratado com atenção especial, para garantir que a versão de Wii sofresse o mínimo de downgrades possível, mas não se sabe quanto trabalho foi realmente colocado nele, antes do cancelamento do jogo, já que as próprias versões principais estavam bastante incompletas. Uma versão para DS também estava sendo planejada, e propostas de estúdios que desejavam desenvolvê-la estavam sendo aceitas. Um desses estúdios foi a Renegade Kid e a WayForward, que produziram umas demos jogáveis. A da Renegade era com jogabilidade totalmente em 3D, enquanto da WayForward era um jogo 2.5D. A da WayForward, apropriadamente, seu arremesso se tornou a base para Galactic Tazball, depois que o jogo foi cancelado. O jogo foi cancelado após 2 anos de desenvolvimento. Durante a produção de Mighty Over Mutant, a Activision adquiriu a Sierra e todas as suas subsidiárias, que incluíam a Radical Entertainment. Durante uma grande onda de demissões em 2010, a Activision fechou a divisão Radical responsável por Crash Landed. A decisão da Activision de não passar o projeto para um estúdio diferente interrompeu repentinamente seu progresso para sempre. Um fator que contribuiu para essa decisão foi uma certa falta de resultados tangíveis. Apesar dos inúmeros conceitos, animações e um motor gráfico impressionante para a época, Radical supostamente tinha pouco a mostrar em termos de jogabilidade, levando a Activision a decidir que o projeto não era financeiramente viável. O fato de estarem tão próximos da data de lançamento proposta não ajudou em nada. Legal que teria até promoção no McDonald's. Para acompanhar esse reboot, um jogo irmão estava sendo desenvolvido simultaneamente pela High Impact Games, um estúdio composto principalmente por ex-membros da Naughty Dog, os criadores de Crash Bandicoot, e da Insomniac Games, os criadores de Spyro the Dragon, o jogo de corrida de kart, conhecido apenas pelo nome provisório Crash Team Race, nunca viu a luz do dia, pois Crash Landed foi cancelado durante o desenvolvimento, arrastando o jogo de corrida. Junto com isto, cancelado no início de 2010, estava previsto para lançamento no Play 3, Xbox 360 e Wii. O jogo foi muito consistente em estilo e direção, com Landed chegando ao ponto de compartilhar muitos de seus trunfos, como modelos de personagens, efeitos visuais, e até itens, como as garrafas de vagalume. Ambos os jogos contaram com Gabriel Mann e Rebecca Knebel como compositores. Curiosamente, a música desse jogo acabou sendo usada em Crash Bandicoot Nitro Kart 2, um spin-off móvel. Nada se sabe sobre o enredo do jogo, além do fato de que ele foi avançado pela cinemática, seguindo o verdadeiro estilo de Crash Bandicoot,
como em Crash Landed, os gráficos eram cel shaded, com uma sensação distinta de desenho animado. Esse novo Crash Team Racing teria vários personagens jogáveis, como de costume, mas apenas Crash, Dingo Daily, Polar e um novo personagem, chamado Landy Shark, que faria sua estreia em Crash Landed, foram finalizados antes do cancelamento. Cada personagem tinha animações e habilidades únicas. A quantidade de personagens em cada pista pode chegar a 16, então, a menos que esse número fosse específico para construções de desenvolvimento, é provável que o jogo contivesse um grande elenco jogável. Os karts seriam totalmente personalizáveis, por meio de 12 mods diferentes. Os pneus, o para-choque e o motor tinham 4 mods cada, então havia 64 combinações diferentes. Esses mods alteraram o comportamento do seu kart, e alguns deles funcionam em conjunto com o terreno das pistas ou rotas alternativas. Por exemplo, algumas pistas tinham paredes verticais nas quais você poderia escolher dirigir, como Crash Nitro Kart, com a ajuda de pneus de polvo. Outras tinham saliências altas nas quais você poderia saltar 2 vezes com motor de sapo, e assim por diante. Isso se traduziu em trilhas não lineares, onde você poderia escolher o próximo caminho a seguir, desde que tivesse os mods necessários equipados. Também havia planos para sequências de voo com física que envolviam bater de asas. O jogo contaria com as coisas usuais vistas nos pilotos de kart anteriores da série, como Power Slide, turbos, armas, itens, a maioria dos quais foram emprestados do Crash Team Racing original, e Fruta Sumpa. Uma nova maneira de mantê-lo ocupado durante a corrida era realizar acrobacias no ar. As acrobacias bem-sucedidas concederam aumentos de velocidade ao pousar, e você pode obter impulsos maiores, encadeando combos de acrobacias. Outra adição foi a inclusão de movimentos especiais únicos para cada personagem, como Crash sendo capaz de girar em um tornado selvagem, e Dingo Daily usando seu lança-chamas. Embora o jogo infelizmente nunca tenha visto a luz do dia, inicialmente pensou-se que ele foi reformulado para DreamWorks Superstar Karts após seu cancelamento. No entanto, de acordo com um de seus desenvolvedores, que não será mencionado pelo nome devido a um acordo de não divulgação, o jogo do Crash era muito mais ambicioso, chique e, além de algumas semelhanças, os dois projetos não são relacionados. Os detalhes sobre este jogo são, na melhor das hipóteses, incompletos. O momento exato do desenvolvimento é desconhecido, mas uma única imagem conceitual vazou na internet no final de 2012, apresentando Crash com um design totalmente novo. Vendi uma foto tirada dentro do estúdio da Vicarious Vizius. Em resposta a um fã, Mike Stout da Activision comentou sobre o jogo em fevereiro de 2013. Aquele pôster do Crash era de um jogo cancelado há muito tempo atrás. Nunca vi esse jogo em ação. Foi antes da minha época, então não sei detalhes sobre o que se tratava. Infelizmente, isso é tudo que sabemos sobre isso. Talvez algum dia descobramos mais detalhes sobre isso. De acordo com Shuhei Yoshida, o jogo Snake foi originalmente lançado como um jogo do Crash Bandicoot. Se sabe que foi só uma ideia, e depois se tornou o game como conhecemos hoje. Em 2014, Big Red Button, um estúdio fundado pelo ex-diretor de arte da Naughty Dog, Bob Raffey, começou a trabalhar em um conceito para um novo título do Crash, que teria feito a série retornar às suas raízes originais de plataforma, provisoriamente intitulado Crash Burnie. Embora uma demonstração de prova de conceito, criada usando a CryEngine 3, e apresentando o design original do personagem Crash, tenha sido apresentado à Activision, nada mais se sabe sobre o projeto, e não está claro se o estúdio realmente pretendia fazer o jogo, dado seu compromisso com o desenvolvimento de Sonic Boom na época. A filmagem da demonstração foi lançada pela primeira vez em setembro de 2020, e mais anos depois foi mostrado nos concept arts. Wumpa League, a versão original do Crash Team Rumble, foi considerada adicionada como atualização ao Crash 4. Cerca de um ano após seu lançamento, teríamos alguns personagens novos, e também uns figurantes. O jogo foi cancelado, e mais pra frente, se tornou como conhecemos hoje, como Team Rumble, uma proposta para um Crash Bandicoot 5 que teria sido uma sequência direta de It's About Time. Reintroduziu elementos de Crash to Insanity, como a Academia do Mal, e apresentava o Kauka como vilão principal. Também teria se inspirado em Pixel Coyotes, com Crash entrando nas mentes de vilões.
como Neo Cortex, Stripe e Tiny Tiger, em alguns de seus níveis. Mais importante ainda, teria cruzado com Spyro Dragão, o Kauka, usaria um portal para viajar para o universo de Spyro, e corromper alguns de seus dragões anciões. Crash e Coco acabariam por chegar a essa dimensão, tornando-se amigos de Spyro, e trabalhar juntos para impedir o Kauka. Não passaria da pré-produção, porque Crash 4 não atingiu as altas metas de vendas da Activision, já que a editora esperava vendas comparáveis às de N. Trilogy. Esqueci de mencionar o jogo de corrida do Crash da Papyrus, onde existem muitos arquivos de um jogo cancelado dos Simpsons, que sobraram de quando Pipe era uma proposta para um piloto de kart de Crash. Eles podem ser modificados novamente, se os nomes dos arquivos forem alterados. E acaba o vídeo por aqui. Não mencionei aquele de 2013, pois é uma fangame. Enfim, espero terem gostado do vídeo, e deixe o like. Se gostaram, se inscreva no canal, e ative o sino para não perder as próximas notificações dos vídeos. Então é isso, falou pra vocês e tchau.